quantidade de movimento, tá? Trata-se de uma grandeza vetorial associada com o produto da massa e velocidade do corpo. Ou seja, todo corpo de massa m com velocidade, a todo corpo de massa m com velocidade podemos atribuir uma quantidade de movimento, certo? Eu já vou apresentar aqui para vocês. Quantidade de movimento é o produto da massa com a velocidade do corpo. Tudo bem? Veja, semelhantemente lá no que nós vimos lá na pressão, a pressão que exerce, né, sobre uma superfície, por exemplo, a quantidade de movimento também é uma grandeza física que ela é importante para a gente diferenciar, né, a consequência de alguns fenômenos físicos, certo? Então, por exemplo, além disso, né, a gente não pode associar em muitos fenômenos físicos uma consequência devido à velocidade do corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui que eu tenho esse pincel, né? Esse pincel, ele tem uma massa m qualquer, né? Pequeno, certo? Se eu jogar esse pincel na parede, a parede ela não vai sofrer tanto dano, certo? Então, se eu jogar o pincel com uma certa velocidade, a parede não vai sofrer tanto dano assim. Semelhantemente a uma pedra, por exemplo. Se eu pegar uma pedra cuja massa é 30 vezes maior que a do pincel, por exemplo, e se eu jogar com a mesma velocidade na parede, a gente vai perceber que a pedra ela provocou maior dano na parede, certo? Por mais que eu tenha jogado com a mesma velocidade, ambos os corpos na parede, mas a pedra ela vai deformar mais, certo? Ou seja, a quantidade de movimento da pedra ela foi muito maior do que a do meu pincel aqui, certo? Então a quantidade de movimento ela está aí para diferenciar, para distinguir a consequência, certo, de ocorrer algum fenômeno físico, e principalmente está associado com a deformação, né? Com algum tipo de deformação ou com algum tipo de impacto também. Por isso que logo mais nós vamos falar muito sobre colisões entre dois corpos, certo? E utilizar essa grandeza física aqui. Tudo bem? Então, é muito importante definir quantidade de movimento para a gente distinguir algumas consequências, certo? Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos rapidinho, só para a gente nos situar aqui. Vamos pensar, esse primeiro exemplo, eu tenho duas situações. Aqui, um corpo de massa m, uma velocidade v1. Logo abaixo eu tenho o mesmo corpo de massa m, uma velocidade v2. Então deixei claro aí que o v2 ele é maior que v1, certo? Em termos de intensidade. Tudo bem? Então veja, se isso é verdade, claramente que a quantidade de movimento, no caso 2, certo? Ela é maior que a quantidade de movimento no caso 1. Tudo bem? Isso porque para a mesma massa, certo? Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento, certo? Então, aquele mesmo exemplo, se eu pegar o mesmo pincel, jogar com uma velocidade, eu vou ter uma situação. Se eu pegar o mesmo pincel e jogar com uma velocidade maior, eu vou ter outra situação, certo? Certamente, na situação em que eu joguei o pincel com uma velocidade maior, ocorreu uma deformação maior na parede, por exemplo, certo? Então, isso aí é bem verídico. Se for com a pedra, certamente a gente vai ter uma consequência muito maior sobre a parede. Da mesma forma, eu posso pensar no exemplo 2, em que eu tenho dois corpos, certo? Um de massa M1
outro de massa M2. Vou até fazer maior que o M2. Massa M2. Deixar claro aqui, ó. Que a massa M1 ela é menor que a massa M2, certinho? E ambos, vou colocar aqui a mesma velocidade V. Então, em qual dos dois casos eu tenho maior quantidade de movimento? No caso 1 ou no 2? Isso. Então, quantidade de movimento do corpo 2 ela é maior nesse caso que do corpo 1. Certo? Agora tem situações que a massa ela é pequena, mas o corpo está com maior velocidade, está com uma velocidade muito grande. Tem situações que a massa é grande e o corpo está com uma velocidade pequena, certo? Então existe um teorema, vamos dizer em teorema, né? Que é justamente dado pela conservação da quantidade de movimento antes e depois da colisão, certo? Com isso a gente pode estabelecer quem tem mais quantidade de movimento, quem tem menos, certo? Claro, se a gente souber valores das massas e valores da velocidade, a gente pode pensar em fazer esse produto e ver quem é que tem mais quantidade de movimento, certo? Mas quando a gente fixa uma grandeza física, eu estou fixando a massa aqui no caso. Quem tem maior velocidade tem maior quantidade de movimento. Se eu fixar aqui a velocidade, quem tem maior massa tem maior quantidade de movimento, certo? Basicamente é isso. Uma das situações também que está no nosso dia a dia, por exemplo, que a gente sempre fala, né? Um carro sofreu maior dano, né? Porque estava em grande velocidade, certo? Então, pensar somente na velocidade não vai interpretar na totalidade o dano sofrido pelo carro, certo? Porque a gente tem que considerar a massa do carro. A gente vê que um carro já é pesado, então se ele atingir qualquer corpo, um poste ou um muro, sei lá, se sofrer algum acidente, Deus o livre, certo? Ele vai ter um abalo maior, vai ter um dano material muito maior por conta da massa, certo? Por conta da massa também, né? Então veja, não é somente, o que eu quero dizer é o seguinte, não é somente a velocidade, sim o produto da massa com a velocidade que importa, certo? Então por isso que também nas estradas tem que ter muito cuidado com caminhões, com carretas, certo? Porque praticamente a carreta, o caminhão não vai sofrer tanto dano material, certo? Porque elas carregam consigo uma grande quantidade de movimento, certo? Então, sofrer um acidente, Deus o livre, um caminhão, um ônibus ou qualquer coisa que tenha massa muito grande, né? O dano material vai ser sobre o corpo cuja massa é menor. Basicamente vai ser sempre sobre o corpo cuja massa é menor, certo? Porque basicamente as velocidades que a gente atinge, a gente pode pensar que é muito grande, né? 100 km por hora, 120, certo? Mas é muito mais significativo devido à massa, certo? Então a gente tem sempre que associar a quantidade de movimento com o produto, né? Da massa com a velocidade do corpo, certo? Tudo bem? Certinho? Então, outro exemplo também bem clássico que eu sempre estou trabalhando aí com os alunos, né? Vamos pensar que você está indo por um quintal, por um terreno que tem muitas árvores, né? Aí você preferiria que caísse uma ameixa ou uma manga na sua cabeça, né? Então tem tudo isso a se pensar, porque a manga ela tem uma massa muito maior, a ameixa ela tem uma massa muito menor, certo? Se ambas, por exemplo, caírem da mesma altura, você vai sentir maior dor quando atingir uma manga ou uma massa, ou desculpa,
Uma manga ou uma ameixa, né? Às vezes ele tem que pensar dessa forma. Então a sensação de dor vai ser muito mais se cair uma manga na sua cabeça. Vamos pensar assim. Por quê? Porque a manga carrega consigo uma maior quantidade de movimento. Por mais que as duas frutas caem com a mesma velocidade sobre a sua cabeça, quem tem maior massa vai ter maior quantidade de movimento e vai provocar maior abalo sobre a pessoa, né? Certo? E isso é bem perceptível. Então veja a importância de definir quantidade de movimento, certo? Uma das coisas que a gente tem que destacar também que essa grandeza física ela já aparece nas leis de Newton, principalmente na segunda lei de Newton. Então quando a gente vai mexendo praticamente com a relação da segunda lei de Newton, a gente percebe a importância da gente definir quantidade de movimento, tá? Mas a gente vai chegar lá. Na verdade, a gente já estabeleceu o teorema do impulso, né? Eu já apresentei para vocês, certo? E agora eu estou definindo de fato o que seria a quantidade de movimento no corpo, certo? Bem, é uma grandeza física vetorial que está muito associado ao impacto, ao dano material ou principalmente à colisão entre corpos, certo? E a gente vai ver vários exemplos de colisões, né, unidimensional, bidimensional, e a gente vai utilizar muito essa relação aqui, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de acrescentar algo? Como é que está aí a transmissão? Perfeito. Então, basicamente, para a segunda avaliação, para a terceira avaliação, nós vamos fazer muita aplicação dessa grandeza física, do impulso também, e também a gente vai estudar muito movimentos circulares, até chegar no conceito de torque, certo? Justamente essa quantidade de movimento ela retrata muito uma translação do corpo, enquanto que o torque retrata muito uma rotação do corpo. Então aqui translação e o torque vai ser rotação, certo? Todos são sistemas mecânicos. É passível também da gente trabalhar com energia, certo? É o conceito que nós vimos em aulas anteriores, tudo bem? Mas o que eu estou apresentando para vocês são mais ferramentas. Se você está diante de um fenômeno físico, e você quer calcular velocidade, massa, aceleração, então você já tem que associar. Opa, velocidade eu posso pensar em conservação da quantidade de movimento. Opa, aceleração já vou pensar diretamente na segunda lei de Newton. Ou movimento retilíneo uniformemente variado, né? Claro, se a aceleração for constante. Ah, mas eu preciso saber também gostaria de calcular, por exemplo, a força centrípeta que a gente vai ver mais adiante. Então eu tenho que saber movimento circular, certo? Principalmente movimento circular uniforme e uniformemente variado. E assim a gente vai sempre estabelecendo ferramentas. Ferramentas é o que eu estou apresentando para você desde o início do curso, né? Ferramentas para a gente analisar fenômenos físicos que são conhecidos por fenômenos mecânicos, sistemas mecânicos, certo? Dá uma copiada aí rapidinho, pessoal, para a gente já avançar no teorema da conservação da quantidade de movimento entre dois corpos, por exemplo, certo? Basicamente é entre dois corpos que a gente vai estudar. 3 corpos, 4 corpos, 5 já é um tanto quanto complicado e basicamente já é o computador que calcula as variáveis que a gente necessita, né? A gente vai discutir com mais detalhes mais adiante, certinho? Então, pessoal, vamos agora analisar esse teorema, que é justamente a conservação
da quantidade de movimento entre dois corpos, certo? Colisão unidimensional. O que é uma colisão unidimensional, pessoal? Alguém sabe responder? Uni significa o quê? Uma única. Significa único, né? Dimensional significa dimensão. Única dimensão. Pode ser unidirecional também, tá? É uma única direção. No caso seria a colisão entre dois corpos, certo? Então vamos pensar que o corpo, vou colocar diretamente aqui, tá? Vamos pensar em dois corpos, A e B, certo? Isso aqui é uma situação antes da colisão, tá? Então eu tenho aqui uma velocidade para o corpo A, uma velocidade para o corpo A, uma velocidade para o corpo B, certo? Logicamente a velocidade de A é maior que a velocidade de B, estou colocando o mesmo sentido, certo? Mas poderia ser sentido oposto também. De maneira que ambos em algum ponto irão colidir, irão se encontrar, irão colidir, certo? Então aqui eu vou traçar aqui, e no caso tem uma única direção, certo? Essa situação é antes da colisão, certo? Antes da colisão. Agora eu vou colocar aqui uma situação após a colisão. Após a colisão, o bloco A ele vai ter uma nova velocidade. Vamos pensar, vai ocorrer uma transferência de energia do bloco A, então eu vou ter uma velocidade VA', que é diferente da velocidade anterior. E o corpo B vai sair com uma velocidade que eu vou chamar de VB', certo? Isso aqui acontece em uma única direção também. Vou chamar aqui para baixo, certo? Isso aqui, essa situação é depois da colisão, depois da colisão. Tudo bem? Agora uma coisa que eu vou falar para vocês, veja, a gente já vai fazendo algumas aplicações, né? Se de fato as velocidades são diferentes, houve uma mudança de velocidade, então já tem que associar uma aceleração responsável por fazer essa mudança aqui de velocidade, certo? Essa velocidade VA e VB, isso aí é no momento antes da colisão, certo? VA' e VB' é o momento após a colisão. Então é como se fosse uma velocidades finais antes da colisão e aqui velocidades iniciais após a colisão. Agora durante a colisão, certo? Ocorreu ali uma mudança de velocidade, ou seja, aconteceu alguma aceleração ali, certo? Opa, então se tem aceleração, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton? Sim, certo? A gente aplica a segunda lei de Newton. Então, veja, durante a colisão, eu posso pensar também em aplicar diretamente o teorema do impulso, certo? Então veja, vamos pensar aqui. Pelo teorema do impulso, temos, a gente sabe que o teorema do impulso é o que? O impulso, certo? É igual à variação da quantidade de movimento do corpo, certo? Então se tem uma colisão, principalmente se tem uma colisão, tem impulso durante a colisão, acontece durante a colisão.
E a variação da quantidade de movimento é o quê? É massa, é a massa do corpo, variação da velocidade. Não foi isso que nós vimos? Certo? Então, basicamente é isso que nós vamos aplicar sobre o corpo A e sobre o corpo B. No caso, semelhantemente como a gente fez lá na segunda lei de Newton, né, que a gente aplicou diretamente a segunda lei de Newton sobre o corpo A, sobre o corpo B, ou sobre os corpos que estavam no sistema, a gente vai aplicar o teorema do impulso sobre o corpo A e sobre o corpo B, certo? Aí nós vamos ter uma surpresa, né? No caso, a gente vai chegar num novo teorema. Então veja, vamos aplicar aqui essa relação em A. Sobre o corpo A, eu tenho o quê? Eu tenho o impulso do corpo A, certo? Vai ser igual a massa de A, variação da velocidade de A. Eu vou colocar aqui, né? Quem é a variação da velocidade de A? Vai ser o quê? Vai ser a velocidade antes, vai ser a velocidade depois. Variação, velocidade depois, que é praticamente uma velocidade, né, final, né? Mas aqui já vai ser basicamente uma velocidade inicial após a colisão, mas aqui a gente já atribui uma velocidade final, né? Que é uma velocidade final no caso. Vai ser um v' menos sua velocidade inicial antes da colisão, VA. Aplicando o teorema do impulso sobre cada corpo, certo? Já tem essa relação aí a considerar. Perfeito? Em B, nós temos o quê? Um impulso, olha só, um impulso de B. Isso aqui tudo é durante a colisão, tá? O impulso de B, ele vai ser o quê? Vai ser a massa de B, variação da velocidade de B, que é o quê? VB' menos VB, certo? Aplicamos o teorema do impulso sobre cada corpo. Mas o que acontece durante a colisão? O que acontece durante a colisão? Vamos pensar aqui, Durante a colisão, nós temos o quê? Veja, eu tenho uma transferência aqui de energia, né? Vamos falar logo dessa forma. Durante a colisão, eu vou simbolizar aqui por essa aproximação aqui. Tem uma transferência de energia. Quando há uma mudança na velocidade, ocorre o quê? A ação de uma força, tanto por parte de A quanto por parte de B, entre uma e outra, certo? Há um compartilhamento de força, tanto devido à ação de A sobre B, quanto de B sobre A. Então tem uma força. Se tem força, eu tenho um impulso resultante aqui, certo? Tem um impulso resultante. Então veja, de alguma forma essa transferência, essa ação dessa força acontece em um certo tempo t. Essas forças aqui, ó, acontece, vou colocar bem aqui, né? Uma força resultante aqui acontece em um certo tempo t, certo? De maneira que durante a colisão eu tenho um impulso resultante aqui, porque no caso eu estou trabalhando com dois blocos, né? Então já vou ter um impulso resultante, certo? E esse impulso resultante é a soma do impulso de A mais a soma do impulso de B.
no caso é a soma do impulso de A e B, entre A e B, certo? Isso a gente pode identificar através de propriedades vetoriais. Por isso que eu reforço a ideia de a gente fazer uma atividade para a gente estudar propriedades vetoriais. Porque basicamente, como o impulso é uma grandeza vetorial, eu estabeleço essa relaçãozinha aqui através da soma vetorial, certo? Aí pode ser positivo ou negativo, não importa. Importa que a soma vetorial já vai suprir toda essa necessidade do sinal, certo? Mas do jeito como a gente já fez aqui, no mesmo sentido, então aqui a gente pode colocar positivo, perfeito? Vai dar certo para qualquer situação também. Agora uma coisa que é interessante, esse impulso resultante aqui, ele pode, no caso durante a colisão, pode demorar um pouco mais para que eles deixam esse contato com o outro, né? O impulso pode ser maior, mas para a gente chegar na conservação da quantidade de movimento, a gente considera que o impulso foi muito rápido, certo? É como se fosse uma colisão entre duas bolas de bilhar, né? Ou de sinuca. Enquanto uma bate, a outra vai, certo? Então não tem aquele tempo demorado da ação de uma força. Então o impulso é mínimo possível. De maneira que eu vou falar dessa forma para vocês. O impulso que nós vamos considerar aqui durante a colisão é o tempo que leva para acontecer, é um tempo que tende a zero. Ele vai tender a zero. É um tempo muito pequeno, certo? De maneira que, só lembrando, né, o impulso resultante é o quê? É força resultante vezes o tempo. Então, se esse tempo é muito pequeno, ele tende a ser a zero, então a gente já atribui esse limite aí, né, que eu te disse. Já joga bem aqui, impulso resultante igual a zero. Porque o tempo é muito pequeno, certo? Embora tenha uma força resultante aqui, embora tenha uma força, certo? De A para B, de B para A, certo? Mas o impulso, ele tende a zero. De maneira que aqui, ó, vai ser igual a zero. Tudo bem? Quem é o impulso de A? Vai ser toda essa quantidade aqui. Quem é o impulso de B? Toda essa quantidade. Agora a gente vai substituir, certo? Como? Não, vou colocar como? Vou colocar logo, né? Já definiu ali. Logo, zero é igual o impulso de A, vou colocar mais afastado também. Zero é igual o impulso de A, vai ser tudo isso aqui, ó. Massa de A, velocidade após a colisão de A, menos velocidade antes da colisão de A. Mais, quem é o impulso de B? Vai ser tudo isso aqui, ó. Massa de B, velocidade após a colisão de B, menos velocidade antes da colisão de B. Certo? É importante isso aqui também. Essa barrazinha aqui, certo? Significa depois da colisão. Se não tiver essa barrazinha, significa antes da colisão. Velocidade antes, velocidade depois. Velocidade antes, velocidade depois. Certo? E agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar quantidades antes da colisão e isolar. E pegar quantidades após a colisão e isolar. Certo? Então aqui o que é antes da colisão? É o que? É o VA', é o VA e o VB. Antes da colisão. VA e VB. Certo? Aí a gente vai multiplicar a massa e passar para o outro lado. Certo?
Da mesma forma aqui. Então eu vou multiplicar aqui, ó, e passar do outro lado. Aqui é menos, passa para o outro lado com mais. Então vai ficar MAVA. Da mesma forma aqui, ó. O certo é, claro, que é o que a gente faz, né? Multiplica termo a termo. Mas eu vou multiplicar esse aqui e já passar para o outro lado. MBVB negativo, passa para o outro lado positivo. MBVB. Certo? O que sobrou do outro lado? Sobrou MA via linha, MB, VB. Certo? Eu vou colocar bem aqui. MA via linha mais MB, VB linha. Aí, praticamente, nós chegamos aqui na conservação da quantidade de movimento. Veja, o que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Aqui é MAVA. Então aqui vai ser a quantidade de movimento de A antes da colisão. Da mesma forma aqui. Quantidade de movimento de B antes da colisão. Esse outro termo aqui. Quantidade de movimento de A após a colisão. E aqui, nesse daqui, quantidade de movimento de B após a colisão. Certo? De maneira que, ó, esse aqui já é o teorema. Basicamente essa relação que nós vamos sempre aplicar. Mas eu já vou pensar aqui e estabelecer o teorema. Aqui é a quantidade de A mais essa quantidade aqui. Quantidade de B. Isso aqui é igual quantidade de A após a colisão, certo? E aqui quantidade de B após a colisão. Tudo bem? Aí nós chegamos em quê? Que a soma das quantidades de movimento de A e de B, isso me dá uma quantidade de movimento total antes da colisão. Isso aqui vai ser igual a quantidade de movimento total após a colisão. Então daí a gente estabelece que de fato a quantidade de movimento durante todo o processo, até antes da colisão, durante a colisão e após a colisão, se conserva. Não tem perda. Não tem perda de quantidade de movimento antes e depois. Então tudo que é antes é igual a tudo que é depois, tá? Tudo bem? Mas basicamente, quando a gente tem a colisão entre dois corpos, a gente aplica essa relação aqui. E essa relação tem que ser uma musiquinha para vocês, né? MAVA mais MB, é igual a MA, VA' mais MB, VB'. Sempre assim, entre dois corpos que estão na mesma direção, certo? Cuja colisão acontece somente na mesma direção, certo? Certinho, tudo bem? Então, dessa forma, a gente estabelece a conservação da quantidade de movimento entre dois corpos, né? Ah, professor, pode ter entre três corpos? Sim. Três corpos seria o quê? A gente analisaria em C, por exemplo, sobre o corpo C. O impulso resultante seria IA mais IB mais IC. Impulso de A, de B e de C. A soma de todos os impulsos ia ser zero. A gente ia ter uma expansão como essa aqui. Certo? A gente poderia trazer para o outro lado tudo que é A, B e C antes da colisão. Tudo que é A, B e C após a colisão. Né? No caso, a gente só teria uma quantidade de movimento de C antes, quantidade de movimento de C depois, certo? E assim a gente pode pensar em uma colisão unidimensional, né? É bem difícil também se pensar dessa forma, né? De várias partículas,
né, que estão colidindo ali, uma única direção, no plano, por exemplo, colidindo no plano, certo? Claro que vão ter, no plano já é bidimensional, certo? Mas dentro de um tratamento vetorial, a gente tem algo semelhante a isso aqui. A soma de todas as quantidades de movimentos antes é igual à soma de todas as quantidades de movimentos depois, certo? Certinho? Né? Vamos dar uma lida aqui rapidinho, pessoal, na questão. Dois corpos A de massa M, MA igual a 30 kg, e B de massa MB igual a 90 kg. Na mesma direção e sentido. Tá. Colidem na mesma direção e sentido. Deixa eu só corrigir aqui. Eu vou pensando, vou escrevendo quando eu estou engolindo palavras, né? B colidem na mesma direção e sentido. Como mostra abaixo. Então veja, abaixo eu tenho uma situação antes da colisão, uma situação depois da colisão, certo? Considerando que ambos os corpos obtiveram a mesma velocidade v após a colisão, calcule a velocidade v, certo? Então basicamente vocês vão utilizar essa relação, certo? Utiliza essa relação de maneira que essa velocidade VA' e VB' é igual a quem? É igual a V. Porque no caso, após a colisão, eles obtiveram a mesma velocidade. Então eles colidiram, houve uma transferência de energia de maneira que A ficou com uma velocidade e B ficou com a mesma velocidade também. Certo? Faço aí em 5 minutos, rapidinho. Basicamente é aplicar essa relação, certo? Eu não sei se vai dar para fazer diretamente, tá? Porque eu estou colocando valores aleatórios, mais proporcionais, né? Mas eu acho que vai dar para fazer uma boa divisão aí, tudo bem? Aí você verifica para mim qual seria a velocidade após a colisão, considerando todos esses dados aí, certo? Alguém fez? Deu quanto? Tem você aí embaixo. Esse que é o resultado. Quanto? 1,75. Vamos lá. A princípio não dá para ver, mas eu coloquei valores que possa dar um resultado bem coerente. Então basicamente a gente vai fazer a aplicação dessa relação, certo? A gente sempre tem que escrever ela, tá, pessoal? Para ficar na nossa mente, né? MAVA mais MB VB, certo? Porque são as quantidades de A e B antes da colisão, quantidade de A e B após a colisão. MAVA' mais MB VB', certo? Qual é a condição da questão? Que o VA' é igual a VB', certo? E são iguais, e é igual a V. É igual a V, certo? Então aqui eu vou substituir a massa de A. Massa de A é igual a 30 kg vezes velocidade de A antes da colisão. Está aqui no diagramazinho. 4 metros por segundo, certo? Mais massa de B, 90
velocidade de B antes 1 metro por segundo, que é igual a massa de A, que é 30, velocidade V a linha é igual a VB', que é igual a V. Eu vou colocar o V, certo? Mais massa de B, 90, igual a V. E são iguais, certo? Então aí agora é só isolar o V. Fazer os produtos aqui, né? 30 vezes 4, isso aqui dá 120. Mais 90 vezes 1, 90. Isso aqui vai ser igual a, ó, 30 mais 90, 120, né? 120V. Tudo bem? Vai dar para... Vamos ver aqui. Aqui vai ficar 210, certo? 210 é igual a 120V. Então o V é quanto? Passo 120 dividindo, então vai ficar 210 sobre 120. Não foi proporcional, né? Mas dá para resolver sim. Aqui já vai simplificar dois zeros. Eu posso simplificar por 3, né? 21 por 3 dá 7, certo? 12 por 3 dá 4. Isso aí já é um resultado bem satisfatório, né? Porque já está simplificado, pode ser assim. Mas a gente pode dividir, né? Aqui. Sete por 4 é o quê? Vamos fazer aqui um rascunho. 7 por 4 dá 1. Para 7 sobra 3. Baixo 0, vírgula. 30 por 4, isso é próximo de 7, né? 7 por 4 dá 28. Para 30 sobra 2. Baixo 20. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20, sobra 0. Exatamente o que o coleguinha obteve aí. Isso aqui é igual a 1,75 metros por segundo. Tudo bem? Deu para resolver, né? Tranquilo. Aqui já apaga, o rascunho já foi feito. Certinho? Então veja a situação da questão, né? O A tinha 4 metros por segundo e o VB tinha 1 metro por segundo. Então aqui o corpo B ganhou velocidade, né? Foi pouquinho, mas ganhou. Ficou de 1 metro por segundo para 1,75 metros por segundo. Então ele ganhou energia cinética, enquanto o A perdeu muita energia cinética, né? Ele passou de 4 metros por segundo para quanto? 1,75 metros por segundo. Certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, o que aconteceu, a energia aí, ela se conservou ou não? Muitas das vezes, pessoal, a energia nesse tipo de situação, ela se perde, certo? Ela pode se perder. Porque na colisão pode acontecer várias coisas, certo? Pode acontecer de ter alguma elasticidade ou não na colisão, certo? Ou a gente pode pensar que não houve elasticidade, certo? Nesse caso aqui, a gente considera que ocorreu aqui uma colisão inelástica, né? A gente vai ver com mais detalhes o que é uma colisão inelástica, o que é uma colisão elástica ou uma colisão parcialmente elástica, certo? Por mais que o tempo seja mínimo possível, a gente pode considerar que houve uma elasticidade aí entre os corpos, certo? Nem que seja mínimo possível, mas a gente pode considerar. Isso tudo porque
se a gente fizer a energia cinética total antes, muitas das vezes ela não é igual à energia cinética total depois, certo? Então, essa perda de energia acontece devido a alguma elasticidade que acontece durante a colisão. Por mais que o tempo seja pequeno, mas ainda acontece, né?